meu Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Pai. Glorificado e engrandecido seja o teu nome. Te louvo, te bendigo e engrandeço o teu nome porque tu és santo. Tu és santo, meu Deus. Aleluia. A gente tem visto nesse tempo, né, que a gente vive, que cada vez mais as igrejas e alguns pregadores, eles têm se dedicado a falar muito sobre sucesso, vitória, né? Prosperidade, principalmente na área financeira. E nem sempre o que está sendo pregado ele tem uma base bíblica, né? Nem sempre o que está sendo pregado ele traz verdadeiramente aquilo que Deus enxerga como sendo o sucesso, aquilo que Deus enxerga como sendo as chaves para se chegar no sucesso. Muitas vezes as pregações são feitas em cima de me dá que você recebe. Me dá tanto que você recebe tantas vezes mais. Faça um propósito com Deus que você vai receber muito mais. E é interessante que quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a palavra de Deus, para ver um pouco daquilo que Deus enxerga como sendo sucesso para nós, aquilo que Deus, a forma como Deus deseja que a gente tenha sucesso nas coisas que a gente pretende fazer, a gente vê que é um pouco diferente daquilo que tem sido pregado. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, ali no capítulo 24 de Gênesis, a gente vê que Abraão, ele chama o servo dele e dá uma missão para o servo dele. Abraão diz para o servo dele, olha, vai lá na terra dos nossos parentes e traz uma esposa para Isaac. E ele faz com que o servo se comprometa que ele vai fazer isso, que ele vai lá na terra dos parentes e vai trazer a esposa para Isaac. E esse servo, ele sai. É mais ou menos uma viagem de em torno de 600 quilômetros. Ele sai nessa viagem, né, para cumprir a missão que Abraão tinha passado para ele. E é interessante que quando ele chega lá na terra dos parentes de Abraão, ele não sai conversando com as meninas, com as mulheres, ele não sai fazendo uma pesquisa de campo, dizendo, perguntando quem era parente, quem não era, parente de Abraão, de Sara. Ele não sai fazendo isso. Se a gente pegar lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, no versículo 12, nós vamos ver o seguinte: o servo de Abraão, quando ele chega na terra da parentela, ele ora. A primeira coisa que ele faz é orar. A palavra de Deus diz que ele fala assim: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Ou seja, para vivenciar o sucesso, a maneira de Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a primeira chave para o sucesso, é buscar a Deus em oração. É pedir para que Deus esteja diante de nós, fazendo a vontade dele, cumprindo a vontade daquilo que ele deseja para nós,
e orar. Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou aqui. O meu patrão mandou que eu viesse buscar uma esposa. Eu estou aqui. E agora, Senhor, o que eu faço? Sabe, trazendo para os dias atuais, para as coisas mais práticas da gente, essa questão, por exemplo, que a Deise colocou, essa questão do emprego. Sabe, a primeira coisa é orar, é chegar e falar: Deus, qual a sua direção? O Senhor deseja que eu continue ali? O que o Senhor deseja que eu faça? Poxa, eu recebi essa criança nova para tomar conta dela. Essa criança é assim, 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 assado. Precisa desse cuidado. Senhor, o Senhor deseja que eu cuide dessa criança? Qual o teu propósito nisso, Pai? O que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes, a gente está tentando resolver as coisas com a força do nosso braço. A gente está tentando ter sucesso nas tarefas que nós temos que fazer com a força do nosso próprio braço. Sabe? A gente precisa começar a fazer as coisas em Deus, através de Deus. Orando a Deus e falando: Pai, como que o Senhor quer que seja feito isso? Eu preciso comprar uma coisa. Pai, é para eu comprar? É do seu desejo que eu tenha isso? É a hora de comprar? Tudo que nós vamos fazer e que nós queremos ter sucesso, a primeira coisa, a primeira chave para esse sucesso é orar a Deus. É colocar diante de Deus aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós temos que fazer, a tarefa que nós temos que realizar. A primeira coisa é orar. A palavra de Deus, ela sempre nos diz que Jesus, todas as vezes que Jesus ia fazer alguma coisa, antes ele subia aos montes e orava. Ele sempre ia buscar a direção de Deus para aquilo que ele precisava fazer. E é por isso que o ministério de Jesus, nesses 3 anos e meio que ele teve o ministério na terra, foi tão bem sucedido. Foi um ministério de sucesso, aonde ele curou, expulsou demônios, alcançou muitas pessoas, ensinou muitas pessoas. Porque Jesus sempre buscava a Deus em oração para poder fazer as coisas que era necessário. Em segundo lugar, para a gente ter sucesso naquilo que a gente faz, sabe? É entender que todo sucesso vem de Deus. Tudo aquilo que a gente faz precisa vir de Deus. Sabe? A segunda chave para o sucesso é entender que nós precisamos entender que o sucesso vem de Deus, que se a gente buscar a presença de Deus e for obediente, fazer o que Deus nos pede, o sucesso é muito mais garantido. Porque nós estamos fazendo a palavra de Deus, nós estamos cumprindo a vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus está nos direcionando para fazer. Se a gente prestar atenção, nós vamos ver que Deus ele sempre dá um jeito de nos mostrar o que precisa ser feito. Deus ele sempre nos mostra, ele sempre nos leva a entender qual é a vontade dele. Seja na palavra de Deus, seja com alguém que está chegando para nós e falando. Mas Deus ele sempre mostra
qual é a vontade dele para aquilo que nós estamos fazendo. Então, sabe, buscar a palavra de Deus. Entender que o sucesso vem dele e não da nossa força. Entender que é ele que nos capacita, entender que é ele que nos coloca para ter sucesso naquilo que nós estamos fazendo. É ver que Deus, cada vez mais, Ele quer que nós dependamos dEle. Depender de Deus para tudo, em toda hora, em todo momento. Depender de Deus. Constantemente. Então nós temos a primeira chave, orar. Orar buscando a vontade de Deus. Orar buscando como Deus quer que a gente faça determinada coisa. A segunda chave, entender que tudo vem de Deus. O sucesso vem de Deus. As coisas que nós temos que fazer vêm de Deus. A vontade é de Deus. Entender que nós não fazemos nada pelos nossos próprios propósitos. O propósito de Deus sempre vem em primeiro lugar. E a terceira chave para o sucesso é entender que nós precisamos aprender a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Entender que quando nós olhamos para as coisas de Deus e vamos na palavra, a palavra de Deus sempre tem uma resposta para nós. A palavra de Deus sempre nos traz uma forma, um método, uma maneira de resolver aquele problema, de resolver aquela situação. A entender que nós precisamos ter paixão pela palavra de Deus. Querer aprender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus através da sua palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 2, versículos 6 e 7, a gente lê assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Deus reserva sensatez para o justo. Como um escudo, Deus protege quem anda com integridade. Deus deseja que nós sejamos bem-sucedidos em todas as nossas coisas. Como um pai amoroso, um pai que nos ama, Deus, ele quer que a gente esteja sempre sendo bem-sucedido nas coisas que ele coloca para a gente fazer. E isso tudo está escrito na palavra dele. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus deseja que a gente dependa dele e que a gente seja bem-sucedido em todas as coisas. Existe também uma quarta chave, que é obedecer a palavra de Deus diariamente. Ou seja, aprender e meditar na palavra é a terceira chave, e obedecer essa palavra é a quarta chave. Ser obediente à palavra de Deus, ser obediente aos princípios que estão na palavra de Deus. Ser obediente àquilo que Deus nos ensina. Permitir que a palavra de Deus seja cumprida na nossa vida. Se torne realidade na nossa vida. Nós vemos... Oi? Nós vemos no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, nós vemos assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então
os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quando nós andamos na palavra de Deus, nós temos a certeza de que os nossos caminhos serão prósperos. Nós temos certeza de que nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que a gente fizer. Porque a palavra de Deus é justamente a vontade de Deus para a nossa vida. Aquilo que está descrito na Bíblia é justamente a vontade de Deus para a nossa vida. Então, que essa palavra hoje possa nos trazer esse entendimento dessas 4 chaves, para que a gente possa ser bem-sucedido de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz, não de acordo com a prosperidade que tem sido pregada por aí, não. Uma prosperidade que depende só de dinheiro, uma prosperidade que fala só de bens financeiros, uma prosperidade que fala só de bens materiais. Não. Nós estamos falando numa prosperidade, num sucesso em todas as áreas da nossa vida. Um sucesso bíblico, um sucesso que a gente vê quando a gente estuda a vida de Abraão, quando a gente estuda a vida de Moisés, quando a gente estuda a vida de Davi, quando a gente estuda a vida do próprio Jesus. A gente vê todos eles tendo o mesmo tipo de sucesso. O sucesso que vem por, primeiro, orar a Deus. Orar a Deus em primeiro lugar, em todo o tempo, buscando qual é a vontade de Deus para nós naquele momento. Em segundo lugar, entender que o sucesso vem de Deus. Nós só seremos bem-sucedidos se isso vier de Deus. Em terceiro lugar, buscar, aprender, meditar na palavra de Deus. Colocar a palavra de Deus dentro de nós o tempo todo. Buscar estar sempre com a palavra de Deus dentro de nós. E em quarto lugar, obedecer diariamente a palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque não adianta nada a gente orar a Deus, buscar a vontade de Deus e não obedecer. Então, que essa palavra hoje venha nos dar o caminho para que a gente possa ser bem-sucedido aonde quer que Deus nos coloque. Na situação que Deus estiver nos colocando, para fazer aquilo que Deus nos mandar fazer. Se nós cumprirmos essas 4 chaves, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que Deus nos colocar para fazer. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa ler, sabe? A história do servo de Abraão que foi buscar a esposa para Isaac. A história de Josué. Pessoas que se colocaram à disposição de Deus para cumprir com sucesso aquilo que Deus tinha na vida deles. E que a gente possa meditar na palavra de Deus todos os dias, para andar naquilo que Deus quer que a gente ande, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa casa, aonde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá, que a gente seja uma bênção, que as pessoas ao olhar para nós vejam o Espírito Santo, vejam Deus agindo na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nosso
poderoso e precioso e maravilhoso Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, Senhor, de oração em Ti. Abençoa, Senhor, nos dá uma semana de vitórias, nos dá uma semana de prosperidade, nos dá uma semana, Senhor, de alegria, de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Que seja uma semana abençoada, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são relevantes, têm um conteúdo interessante e que merece ser distribuído até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais, para que as pessoas que te rodeiam, para que as pessoas que você ama, ouçam essa palavra, tenham a sua fé edificada e possam crescer cada vez mais em Deus, vivendo o verdadeiro sucesso que Deus tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Até o próximo vídeo. Abreijos!